Olá pessoal, estamos voltando, tá bom? É, Teve uma queda de conexão, estamos voltando. Daqui a pouco a gente vai conectar a pastora Rosileia para a gente continuar esse papo. O pessoal está voltando, a pastora Rosileia está aqui, passou aqui, pronto. Oi pastora, cadê ela? Está aguardando? Pronto, voltamos. Pastora, a senhora ouviu Oi. Oi. aí Sim. o que eu estava falando? Sim. Então, a Naily Sullivan ela foi proibida de cantar no Réveillon da virada, lá no Rio de Janeiro, em Copacabana, sob alegação. Ela foi proibida pela Justiça do Rio, porque houve um ingresso de um pedido da Associação Brasileira de Ateus e Agnósticos, argumentando que o evento feria o princípio da laicidade do Estado. Esse negócio de Estado laico só serve para a gente. Agora, Sim. eu fico pensando o seguinte aqui, ó. Eu estava, quando eu estava montando o nosso bate-papo, né? Eu estava pensando aqui, ó. Então, o Roberto Carlos não pode cantar Jesus Cristo. Não tem aquela música Jesus Cristo, eu estou aqui, do Roberto Carlos? Então, Sim. seria certamente proibido de cantar no Réveillon da virada. Ou então, já que a questão é Estado laico, a Ivete Sangalo não pode cantar festa, aquela música Festa no Gueto, porque a letra da música diz o quê? Festa no gueto, pode vir, pode chegar, misturando o mundo inteiro, vamos ver no que é que dá. Hoje tem festa no gueto, pode vir, pode chegar, misturando o mundo inteiro, vamos ver no que é que dá. Tem gente de toda cor, tem raça de toda fé, guitarras de rock and roll, batuque de candomblé. Então, batuque de candomblé, candomblé é religião, então o Estado é laico, a Ivete não pode cantar. Ou então, Isso. ou então a Margareth Menezes seria proibida de cantar nos palcos com eventos com financiamento aí dos governos, porque ela tem canções, tipo, tem uma música dela que diz assim, ó, bem pertinho da entrada do gueto, um terreiro de Angola e Quetu, Mãe Manhaba, que comanda o centro, Dona Oxum dançando Oxóssi no tempo. Isso para não ir além na letra. Eu fico pensando assim, ela não poderia cantar o refrão da música dela, Dandalunda, Maimbanda Coquê e outras coisas mais. Mas pode, porque o Estado só é laico quando é para cristão. O Carlinhos Brown não poderia cantar o Baluaê, Babalorixá e mais não sei o quê. Então, só a pobre, pobre entre aspas, porque ela é rica da graça de Deus, ela é uma cristã, só a mulher do Michael Sullivan. Eu fico imaginando quantas outras pessoas não são prejudicadas por aí. Então, ela só conseguiu depois que houve um ingresso no Supremo Tribunal e aí o presidente do Supremo liberou ela para cantar e usando lá os argumentos de que ela teria direito. Mas se dependesse da Justiça do Rio ou da segunda instância, ela estaria privada de subir num palco porque era cristã. Ou seja, todo mundo pode cantar qualquer coisa, pode cantar o ateísmo, pode cantar qualquer outra coisa, pode fazer invocação de demônios, como a gente viu num festival, me parece que em Garanhuns, uma cantora, inclusive daqui da Bahia, invocou demônios, mas aí não tem problema. Mas quando é um cristão para subir num palco, numa programação que é uma das mais democráticas, que é uma virada de ano, ela é cesseada, ou quase foi cesseada, porque sob a alegação de que o Estado é laico. A senhora com a palavra. Olha, para você, não vamos muito longe, não. Não vamos pegar atrás, não. Vamos pegar esse momento atual, coronavírus, Covid-19. Vamos pegar esse momento. As igrejas não estão sofrendo cristofobia?
Teve um caso, se eu não estou enganado, eu não vou dizer o estado para não cometer erro, mas foi no sul do país, né, que os policiais entraram na casa onde tinham 5 senhoras da mesma família orando. Não é dizer que houve 3 um da culto, tarde. e fizeram com que elas parassem de orar dentro da sua própria casa. E o interessante não é que eram 5 pessoas estranhas, não. Eram 5 familiares orando, né? Ou seja, parentes ali orando, fazendo uma oração simples. Não tinha som, não tinha paredão, não tinha essas coisas que a gente vê por aí. E elas foram cesseadas do seu direito constitucional de fazerem um culto a Deus dentro da sua própria casa. É a Babilônia Sim, voltando de novo em uma nova versão, né? sim. Você analisa bem. Vai para supermercado, o supermercado está lotado. Vai em outros lugares que podem abrir, que eles estão chamando de serviço essencial, está tudo lotado. A igreja tem que ser mantida fechada. Fechada. Não, não estou falando de aglomeração, não. Está fora de cogitação. Nós não estamos falando em aglomeração, porque nós defendemos a não, pelo menos eu, a não aglomeração, ok? Correto. Mas a exigência de que a igreja não funcione, não fique aberta. Não faz sentido. Você vê aí fobia. Vê tão claramente fobia. Hoje. Eu vi essa semana na rede social um padre fazendo uma live. Só tinha ele, se eu não estou Sim, enganado, um músico e mais uma menina dentro da igreja. Os eu fiscais vi. entraram para interromper. E aqui a gente não está nem falando de evangélico, a gente está falando de católico, Sim. né? Então, Então, proibindo o padre, né? Geralmente os padres são fleumáticos, são tranquilos, né? Ele bateu sim, a mão, acho que na mesa ou no púlpito, pegou a câmera ou pediu para alguém filmar. A igreja completamente vazia, mas mesmo assim a fiscalização estava ali para interromper a comunicação que ele estava tendo com os fiéis da igreja dele. A gente vê essa sim, questão, né? Como os símbolos religiosos, principalmente os católicos, que têm vários símbolos, têm sido ridicularizados, têm sido profanados. Teve um espetáculo, eu até fiz uma Fabinho falou seleção. ali Oi? Caldas. Hã? Fabinho está falando ali Teve que foi em Poços de Caldas, isso, na igreja do Paulo. o que aconteceu Vou te foi em falar. Poços de Caldas, aí em Minas É do Gerais, Pablo. foi? Em Minas É, Gerais. Veja que é. absurdo. E aí ninguém fala nada e isso não passa na TV, né? Sim, Nas chamadas emissoras que defendem a tolerância, a coerência, o respeito e tudo mais. Então, a gente vê símbolos religiosos sendo afrontados em marchas, em caminhadas, em movimentos, em protestos, inclusive indo de encontro à nossa própria Constituição e ao Código Penal, né? E sim, está na sim, hora de pisar e dar um freio nisso tudo, né? sim. Eu sugiro, assim, que cada um de nós, os cristãos, precisamos, cada um comece pelos seus. Não fica aguardando estar no governo para você ocupar o seu espaço. Onde você está, se posicione. Saia de cima do muro. Nós não podemos ficar em cima do muro. Nós precisamos Eu, nos eu, eu, posicionar. eu digo isso sempre, nessa questão de estar em cima do muro. Espera aí que está tendo tá me ouvindo? Eu falo sempre sobre essa questão de estar em cima do muro. Está me ouvindo? Não, ela está aqui. A imagem dela está aqui. Ela não está me ouvindo, não. Caiu.
E aí, como é que faz? Ela desconecta de novo e vem? Desconecta de novo? A senhora desconecta? Pronto. Enquanto a pastora Rosileia volta, né, eu falo sempre sobre essa questão do cristão estar em cima do muro. Por quê? O próprio ritual, o próprio ato de iniciação no cristianismo é o batismo nas águas. E ele indica o quê? Um mergulho completo, né? Ou seja, um envolvimento completo da pessoa que está assumindo a nova vida em Cristo Jesus. Cadê a pastora Rosileia? Vamos lá? Eu estou aqui no estúdio com o meu filho, estou aqui também com a Lete, a Letícia. Oi, me ajuda aqui, pastora Rosileia, já voltou? Já achei aqui, obrigado. Pastora Rosileia está voltando. Conectando aqui rapidinho, eu peço sua paciência. Oi, pastora. Meu Deus! Oi, Voltei. tá me ouvindo? Eu estou muito fugida. Sim, mas a gente pega a senhora de volta. Então, eu Isso. falo essa questão, o cristianismo não é... Se alguém quer conforto, então escolhe outra religião. Né? Exatamente. Não pode ser cristianismo. Cristianismo não é para quem quer andar em cima do muro. Tanto é que a cerimônia de inicialização no cristianismo é o batismo. E ele indica, na realidade, não um pingo de água na testa, mas um mergulho. Então, a pessoa que pretende seguir a Jesus precisa se jogar nele, não pode andar com um pé em cada barco. Eu me lembro muito do Elias falando, né, com Israel, dizendo até quando eles ficariam cocheando entre dois senhores. E a gente tem crentes hoje em dia, por causa da conveniência, né, mesmo sendo simples, não estando em locais de poderes, mas pela conveniência do não quero problema, não quero me envolver com confusão, ficam com o pé em dois barcos, querendo fazer a política da boa amizade, da boa vizinhança. Mas não existe. Né? O próprio Jesus disse, não tem como servir a dois senhores. Ou agrada um, ou desagrada o outro. Né? Então, a gente vê esses símbolos religiosos, principalmente os católicos que têm muitos símbolos, né, sendo violados, né, indo de encontro à nossa Constituição, brasileira, indo de encontro, inclusive, ao Código Penal, que diz, no artigo 208, que escarnecer de alguém publicamente por motivo de crença ou função religiosa, impedir ou perturbar cerimônia ou prática de culto religioso, vilipendiar publicamente ato ou objeto de culto religioso, é pena de detenção de 1 mês a 1 ano ou multa, né? E a gente vê isso acontecendo, tipo, teve uma performance, não sei nem se eu posso chamar isso de performance, aonde um cara nu pegou uma imagem não me lembro exatamente eu acho que foi, deixa eu tentar localizar aqui, uma imagem católica, ralou essa imagem católica, ele nu, com um ralo na frente, ralou essa imagem e depois parece que jogou o pó produzido pela imagem ralada em cima dele mesmo. Então, são afrontas que tanto os evangélicos e os católicos, e mais ainda os evangélicos, porque há muito tempo isso acontece no Brasil, os pioneiros, né, do protestantismo no Brasil sabem muito bem o que significa ter sido presos por causa do evangelho, a igreja recebeu telhado, enfim, coisas desse tipo. Então, desconectou aqui de novo a pastora Rosileia, logo, logo ela está voltando. Quero dar boa noite ao pastor Joaquim, que está acenando para a gente e participando também aqui, assistindo a nossa live. Só um pouquinho, que a pastora Rosileia volta já já. Estamos conectando aqui com ela, só peço um pouquinho da sua paciência. Oi, pastora. Voltei. Tem alguém contra a gente aí tentando nos derrubar através da internet. Cristofobia. Eu acho. Tecnológica. Vamos lá. A senhora com a palavra. Eu já fiz a introdução aqui. Então, o que eu queria colocar é que cada um de nós
precisamos ocupar o nosso espaço. Eu ocupo o meu espaço. Onde é que eu estiver, eu preciso me posicionar rejeitando esta fobia. Se eu fizer isto, se você fizer, se cada cristão fizer, com certeza essa fobia ela vai ser amenizada. Para ser sincera, eu não acredito no fim da cristofobia. Não acredito. Eu até me preocupo, porque quando nós passarmos a sermos amados por todos, tem algum porque a gente está andando na mesma direção. Tem algum problema. É. Entende? Mas o que nós precisamos é nos posicionar. Enfrentar. Nós vamos enfrentar essa fobia, sim. E lembrando aqui o que eu já disse. Eu já disse para vocês que essa fobia, ela é desde a fundação dos séculos. Nós temos exemplos aqui de cristofobia, das pessoas se levantando contra o Deus de Israel, lá no Velho Testamento. O Novo Testamento foi permeado por isto, né? Um cristofóbico, assim, original, apóstolo Paulo, que era Saulo, né? Saulo, ele sofria dessa fobia. Os cristãos não ofereciam para ele perigo, mas ele tinha rejeição plena contra os cristãos. Então, isso vai acompanhar. Isso é fato. Eu não sei se o pastor concorda comigo, mas na minha pequenez, na minha estreiteza de conhecimento, eu acho que essa fobia, essa rejeição, essa intolerância, ela vai acompanhar os cristãos. Não, concordo, mas concordo. Tem que se posicionar. Correto. Concordo que ela faz parte, entendeu? É sinal de alguma forma que a gente está começando a ser sal, que a gente está começando a ser luz, que a gente está começando a ir de encontro a ideologias que contrariam os valores da palavra. Essa cristofobia toda, ela aumenta porque os ideais cristãos começam a ser colocados de uma forma clara na mesa, ou seja, família tradicional, preservação da vida desde a gestação. Está me ouvindo? Sim. Né? Então, família tradicional, preservação da vida desde a gestação, um posicionamento contra as drogas, enfim, tudo isso é uma pauta que não interessa ao pessoal, a boa parte do pessoal que tem uma aversão ao cristianismo. Então, eles sabem que a gente é como se fosse assim um remanescente de uma resistência em relação a esse avanço que chamam de progressismo, mas, na realidade, de progresso não tem nada, né? Porque é matança de bebê, é destruição da família tradicional, é a destruição do jovem através das drogas. Se a gente for uma hora dessa aí nas cracolândias do Brasil, exemplo da que existe em São Paulo, a que existe na própria Belo Horizonte, eu tive aí, perto de uma das grandes igrejas que existem aí na cidade, aí na capital, e em várias capitais do Brasil, a gente vai ver agora zumbis humanos, ou seja, pessoas parecendo aqueles personagens que fizeram o vídeo do pastora está dizendo verdade, pastora Rosileia, sempre seremos desafiados, rejeitados, humilhados por amor a Cristo. Então, a gente vai ver zumbis humanos, né, decorrentes do quê? Do uso das drogas. Então, sim, é uma pauta que vai de encontro a gente, tipo... Vou dar um exemplo. Fernando Henrique Cardoso defende a legalização das drogas. É uma pessoa poderosa, é uma pessoa que representa um partido poderoso. Ideologias, tipo, a favor do aborto. Exemplo do Haddad e da... Quem foi a vice dele? A Manuela Dávila. Enfim. Então, o cristianismo bate de frente com os poderosos. Mas a Bíblia diz que a gente tem que ter esse posicionamento. Paulo, que foi um perseguidor, mas teve sua posição mudada. Ele diz o quê? Não vos conformeis com este mundo,
mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Tudo Sim. começa com a mente renovada. Então, tem crentes, né, que eles, de alguma forma, eles não compreendem, ou não querem compreender, né, que a gente precisa ter essa postura ativa, essa Sim. postura de combate. E alguns ainda usam argumentos bíblicos mesquinhos e cretinos, não tem outra palavra. Dizem assim, ó, Deus não precisa de ninguém para defendê-lo. É claro que Deus não precisa de ninguém para defendê-lo, mas a fé cristã precisa de pessoas que a Eu defendam. eu preciso manifestar a minha fé. É, Eu mas, preciso manifestar. E a Bíblia mas ó, os crentes que se escondem debaixo da cama, eu me lembro que na infância tinha uma musiquinha, não sei se em Minas o pessoal conhecia, dizia assim, a véia debaixo da cama, a véia criava um gato. Na noite que se danava, o gato miava. Aí depois vinha, criava um cachorro e aí ia. Boa noite, pastor Pedro Cantagalli, chegando aqui na nossa live. Então, tem um monte de crente escondido debaixo da cama e para justificar a covardia, eles dizem o seguinte, Deus não precisa de ninguém que defenda. É sim, claro que Deus não precisa de ninguém que defenda ele, mas a pauta de Deus, né, os interesses do reino, a fé cristã precisa ser defendida. Porque sim, a gente não pode ficar ou debaixo da cama ou dentro do palácio, como Esté estava. Precisa Mardoqueus começar a dizer, ó, Esté, você entrou aí, não foi para ficar comendo uva, mas foi para defender os interesses do reino, entendeu? Então, eu me lembro de Davi. Davi poderia muito bem, como adolescente, dar uma de covarde e dizer, oh, sim, isso não é problema meu, eu não estou no exército, eu só vim trazer comida, Deus sabe se defender, se ele quiser, ele manda um raio e mata esse gigante. Mas ele se levantou, porque ele não aceitou a afronta que o exército de Israel, o exército do Deus vivo, estava passando por 40 dias. Né? sim, E a sim, gente, às vezes, aceita afrontas que já fazem 40 dias, 40 semanas, 40 meses, 40 anos, às vezes 430 anos, como os hebreus viveram lá no Egito, e a gente fica conformado. E, às vezes, nossos representantes, a gente procura e não sabe onde eles estão. Né? sim, Então, no mínimo, que cada cristão comece a representar Cristo sendo verdadeiramente luz e sal. Porque senão entra a segunda parte do versículo da questão do sal, que Jesus diz, ó, o sal que não salga, ele não serve para nada, a não ser para ser pisado. Então, é por sim, isso que muitas vezes o mundo pisa em cima da gente, porque tem um monte de tabletinho de sal, pacotinho de sal, que não está servindo para nada. sim. Não sei se a E senhora a, concorda. e a Bíblia diz assim: quem não é por mim é contra mim. Sim, Exatamente. sim, não, não. Eu tenho que definir de que lado eu estou. Eu não posso estar no meio. Eu não posso ser imparcial. Eu preciso decidir, definir e deixar claro de que lado eu estou. A religião aceita até a imparcialidade, mas o cristianismo não. Não, não, não. Entendeu? É sim, Ou seja, às vezes, né, por uma conveniência de se ter a igreja cheia, as cadeirinhas lá lotadas, enfim, a religião aceita a posição neutra, mas no sim. reino não. No Não, reino é necessário você se não, definir se não está a favor existe. de Deus. O Gabriel, de novo, aqui participando. Quem não se É, ajunta, espalha. Né? sim, Então, isso é muito importante. Eu queria encerrar o nosso bate-papo. sim, Poxa, é pena que passa rápido com uma fala de um ministro, né, da nossa Suprema Corte, quando ele estava falando, julgando lá a questão da pauta contra a homofobia. Ele usou uma expressão que ele falou assim, ó, serei inevitavelmente mantido no índex dos cultores da intolerância, cujas mentes sombrias que rejeitam o pensamento crítico, que repudiam o direito ao dissenso. Numa outra parte de outros discursos de pessoas importantes,
né? Sempre o evangélico é colocado como ignorante, intolerante, como indouto, enfim, como se fosse a parte mais baixa da base da pirâmide, né? Então, queria terminar com essa colocação aqui, né? Como a gente é visto, né? Às vezes, desde pessoas simples até pessoas que estão nos altos postos, né? Vê, na realidade, os cristãos como pessoas insignificantes, simplesmente porque, para eles, né, a Bíblia é um livro ultrapassado, defender a família tradicional é coisa do passado, e, enfim, coisas desse tipo. O Whindersson, antes da senhora falar, está dizendo, mas sabem eles que todo o sistema de educação que temos hoje existe por causa da igreja. O Whindersson está falando aqui, né? Mal sabem eles. Eu termino a minha fala dizendo o seguinte: chegou a nossa vez. Esse é o tempo da igreja se posicionar. Este é o tempo de descer do muro. É o tempo de você deixar a neutralidade e se posicionar como homem e uma mulher de Deus. Muito obrigado, pastor Antônio, pelo convite. Muito obrigada. Pastora Rosileia. Beijo enorme, parabéns para você. Viu que coisa boa. Deus te abençoe com muita vida e saúde. Gente, muito obrigado. Todo mundo que entrou aqui na live, todo mundo que participou. Deus abençoe vocês em nome de Jesus. Pastor Antônio, até breve, se Deus quiser. Amém. Eu espero a gente poder estar assim, de forma presente juntos. Em nome de Jesus. Obrigado, viu, meu pastor? Eu que agradeço a senhora ter aceitado o nosso convite. Tenho certeza que essa live, né, nesse bate-papo, foi muito esclarecedor, entendeu? Não chegamos a 25% daquilo que eu tinha selecionado para a gente conversar aqui sobre momentos da história recente do nosso país. A gente não está nem voltando a 40, a 50 anos, mas obrigado. A senhora realmente é uma mulher de influência e poder, uma mulher corajosa, amém, entendeu? A senhora falava do coronavírus antes de terminar, né? A gente vê hoje essa questão do isolamento, a gente sabe que é importante, principalmente para os idosos e o grupo de risco, mas eu queria colocar aqui, eu fico indignado quando ouço essa palavra, porque, na realidade, poderia ter sido feito no tempo oportuno, e que tempo oportuno seria esse? Antes do carnaval, mas por interesses comerciais, interesses políticos, os nossos governantes, entre aspas, de alguns estados, fizeram vista grossa, inclusive a recomendação do próprio Ministério da Saúde, que foi feita desde o início de fevereiro. Então, talvez a gente não tivesse esse nível de contaminação que estamos tendo, mas, né, que Deus abençoe o Brasil, que Deus abençoe os pastores, aqueles que pregam o Evangelho, e Deus abençoe a senhora. A sua ousadia me lembra muito a Débora, né? Ou seja, uma mulher lá do passado que valia por 1000 homens. Obrigado por ter aceito o meu convite, entendeu? A Bíblia diz em Isaías que tem pessoas que produzem por 1000. Obrigado por ter aceito o meu convite. Quando eu lhe convidei, eu já tinha sido claro, eu disse, é um tema para pegar fogo, né? E a senhora não se acovardou. Obrigado pela sua companhia. Quero agradecer o pessoal aí da sua cidade. Me lembra de novo sua cidade? São 7 Lagoas. 7 Lagoas, porque tem as 3 Lagoas também. A cidade de 7 Lagoas. Um abraço para os irmãos, um abraço para o meu amigo pastor Alaesson, para a Aninha, tão falada, viu? E eu vou agradecer aqui o pessoal que nos acompanhou durante essa live, mas se a senhora quiser desconectar, fica à vontade, porque o bate-papo ganhou tempo, né? Acabou levando tempo. Deus abençoe. Obrigada. Amém. Tchau, paz. Você continua comigo aqui, que eu quero te agradecer, viu?
Deixa eu agradecer aqui o pessoal. Houve uma interrupção do Instagram e conectamos de novo. Vou agradecer quem entrou nessa segunda conexão. A Jaine, a Giovana, a Jacilene, a Joana, o Mendes, o Tarcísio, a Dani Lesbão, a Paula, o Salão de Beleza da Dai, o Edivanilson, o José Ailton, a Edinalva, a Larissa Lúcia, a Cláudia Soares. Não vai embora não, que eu quero agradecer todo mundo e eu quero que você prestigie todo mundo que esteve com a gente aqui nessa live. A Bacelar, né? A Andressa, o Ailton, né? Deus abençoe sua recuperação, pastora Priscila, pastor Reginaldo, Magnólio, o pessoal lá da IEQ Paralela, a Cláudia Soares, a Larissa Lúcia, a Edinalva Oliveira. Deixa eu ver mais quem aqui eu posso agradecer antes de encerrar essa conexão. A minha esposa, a minha amada pastora Marília, que está assistindo. Quero mandar um beijo para ela. Feliz aniversário de novo. A Lucinha, mando um beijo também para minha mãe, para a Lete, que está aqui no estúdio, né, durante essas 2 horas, junto com o Ian, ao Daniel, a Adilúcia, a Jacilene, a Michele Pereira, o DJ Felipe, a Giovana, né, que está aqui, o Ali Alves, acho que é isso, Gabriel, que participou muito conosco, o Mendes, o papo tá bom, o Mendes falou aqui, a Biazinha, o Edivanilson, a Bia Neves, o Rog, a Quarta IEQ de Poços, a Irani Rossoi, a Aeróbico 68, Gorete, e a Lili, a Letícia aqui, né? A imagem está... Ela deu informação aqui acerca da imagem, a Elaine, o Altman Jorge, a Celo Beto, a Pati Costa, a Nath, o Zenivaldo, a Lília, a Helena, Joselma, Gabriel, de novo, Rosineide, o Daniel, o Fabinho Salim, quem mais aqui, meu Deus? Tanta gente, Helena Fernandes, Edson Neiva, pessoal da Geração Forte aqui de São Cristóvão, Jaqueline Marla, Meteu Soares, Maurício, Tamires, Edilene, Pablo, muita gente participando, pastor, eu vi um pastor aqui, pastor Alex Silveira, Dene, a pastora Priscila está dizendo que na China não se pode fazer live, Deus me livre, vamos continuar no Brasil, vamos lá. Alguém lembrou aqui que foi em Santa Catarina, deve ter sido o episódio que entrou lá na casa do pessoal que estava orando. A Mendes Mario, a Joilma Teixeira, a Gabriele Duarte, quem mais aqui participou? Já estamos encerrando e eu quero falar com você aqui da nossa próxima live, tá bom? Só um pouquinho. Lesbão, quem mais aqui? Vamos ver. O Júlio, a Tainá, a Eliana, o Gabriel, a Tabata, a Rafaela, o Ademilson, o Carol, o Maurício. Deus abençoe vocês. A Keren, a Mara Augusto, o Reginaldo Lopes, pastor Reginaldo, da EQ Paralela, o Whindersson, a grande mídia inimiga dos cristãos, o Whindersson está falando aqui, o Edson Neiva está desejando bênçãos de Deus para o nosso ministério, o Whindersson está dizendo tudo que puderem fazer para nos destruir, eles farão, mas Deus é mais, Whindersson, maior é o que está em nós do que o que está no mundo. A Lucris, o Estadubinho, o Bastos, a Comec Bahia, um abraço para o pessoal da Comec Bahia, o Eliel, enfim, todo mundo. Vou parar por aqui, mas antes eu quero te convidar. Quinta-feira vou ter uma live com a pastora Gabriele Salles e estaremos falando sobre vida sentimental. E vai ser uma live imperdível. Ela que é psicóloga, é uma jovem promissora, é filha de pastora, neta de pastor e de pastora, ela que é sobrinha de pastor e pastora, ela que faz um trabalho excelente com os filhos de pastores na Quadrangular da Bahia. Enfim, vai ser uma live incrível. E no sábado, a partir da semana que vem, você vai saber quem é o meu convidado e, com certeza, você vai estar comigo, me acompanhando. Deus te abençoe. Obrigado pela companhia. Que Deus esteja conosco e que Deus nos guarde e nos proteja.